Olá! Hoje iniciamos o terceiro módulo, Definição de Conhecimento, Análise Tradicional. No módulo anterior, indiquei duas características importantes que mostram o valor do conhecimento proposicional, a saber, primeiro, a importância de se conhecer verdades para a nossa vida prática, e a segunda, que somente esse tipo de conhecimento, ou proposicional, pode ser comunicado, diferente dos tipos de conhecimento por familiaridade e o conhecimento competencial. No presente módulo, seguiremos delimitando o objeto da epistemologia, mas agora determinando o que é o conhecimento proposicional. Nesse primeiro vídeo, iremos trabalhar com o trecho Conhecimento e Crença Verdadeira do segundo capítulo do livro de Feldman. Cabe dizer que a definição de conhecimento que será apresentada é chamada de visão tradicional por um simples motivo. É porque ela foi construída na história da filosofia desde Platão, no diálogo Teteto, e teve continuidade ao longo da história da filosofia com filósofos como Aristóteles, Descartes, Kant, para citar três. No nosso módulo anterior, havíamos notado que a noção de conhecimento que iremos lidar aqui envolve pelo menos duas condições: crença e verdade. Mas por que a noção de conhecimento proposicional envolve verdade? Isso fica claro quando observamos o uso do termo conhecimento na linguagem natural. Falantes competentes da língua portuguesa notam que são absurdas sentenças do tipo: ele sabe isso, mas isso é falso. Importante notar que esse tipo de sentença também é absurda na primeira pessoa. Eu sei disso, mas isso é falso. Mas vamos seguir lidando com essa sentença na terceira pessoa, a fins de seguirmos a linha e o espírito do texto de Feldman. Considere as instanciações da sentença: ele sabe isso, mas isso é falso. Por exemplo, ele sabe que chove, mas não chove. Ele sabe que hoje é quinta-feira, mas hoje é quarta-feira. Ele sabe que seu nome é Leonardo, mas isso é falso. Ele se chama Rafael. Em qualquer um desses casos, parece absurdo atribuirmos conhecimento ao sujeito das sentenças. Porque, se não está chovendo, como pode ser que alguém saiba que está chovendo? Como esse sujeito pode saber que está chovendo? Ou, se eu me chamo Rafael, como pode ser que eu saiba que eu me chamo Leonardo? Claramente, tais sentenças são contraditórias, o que fica expresso com as perguntas decorrentes que acabei de fazer. Ou seja, a linguagem natural mostra a necessidade de uma conexão entre conhecimento e verdade. No nosso próximo vídeo, exploraremos melhor a noção de verdade que está aqui envolvida. Mas, por ora, é suficiente notarmos esse apelo intuitivo suportado pelo uso da linguagem natural por falantes competentes. Claro, há casos em que alguém está muito seguro de falsidades. Situações em que a pessoa, apesar de segura, ela está enganada. Tais casos são comuns. Por exemplo, quem nunca saiu de casa com a certeza de que havia apagado todas as luzes, tão certo que, se fosse questionado, como você apagou todas as luzes antes de sair de casa, poderia responder que sim, eu apaguei todas as luzes, que eu me lembro de ter feito isso antes de sair de casa. Mas a gente poderia imaginar que esse sujeito está tendo um lapso de memória e não consegue lembrar que apagou as luzes. Ou seja, como esse caso parece ilustrar, ainda que possamos estar seguros de algo, se não se trata de uma verdade, então não pode ser conhecimento. Mas ainda que situações cotidianas sejam evidência de que conhecimento requer verdade, Feldman nos apresenta um outro exemplo, intitulado A História de Suspense. O caso é o seguinte: você estava lendo uma história de suspense. Todas as pistas apresentadas até o último capítulo indicavam que o mordomo era o culpado. Você estava seguro de que o mordomo cometera o crime. E ficou surpreso quando foi revelado, na cena final, que o contador era o culpado. Após terminar o livro, você diz:
Eu sabia o tempo todo que o mordomo havia cometido o crime, mas resultou que ele não havia cometido. Vamos analisar a sentença em questão. Ainda que ela pareça correta, há uma explicação de por que não devemos tomá-la pelo seu significado literal. Isso porque tal sentença é melhor interpretada como uma manifestação de surpresa com o final da história, ao invés de um contra-exemplo legítimo à ideia de que conhecimento requer verdade. Afinal, poderíamos questionar quem enuncia tal sentença do seguinte modo: você realmente sabia que o mordomo havia cometido o crime ou achava isso? E frente a esse tipo de pergunta, é natural imaginarmos que falantes competentes vão retirar a atribuição de conhecimento, dizendo algo do tipo: sim, eu não sabia realmente. Eu achava que era o mordomo. Bom, esse conhecimento não parece requerer somente verdade, mas também crença. Eu cito Feldman: se você conhece uma coisa, então você deve acreditar nela ou aceitá-la. Se você nem mesmo pensa que alguma coisa é verdadeira, então você não a conhece. Nós estamos usando crença em um sentido amplo aqui. Toda vez que você assume alguma coisa como verdadeira, você acredita nela. Fim de citação. Já havíamos visto, em nosso primeiro módulo, no texto de Stolnitz, que o modo mais básico de compreender a noção de crença é aceitar algo como verdadeiro. É dizer que alguém aceita algo como verdadeiro. Ou seja, trata-se de uma condição subjetiva, porque alguém pode acreditar em algo que não é de fato assim. Quando isso ocorre, dizemos que alguém crê em algo falso. Por exemplo, alguém poderia crer que Buenos Aires é a capital do Brasil. Trata-se de uma crença falsa, mas ainda assim, uma crença. Porque se essa pessoa fosse questionada qual é a capital do Brasil, ela manifestaria sua crença afirmando Buenos Aires é a capital do Brasil. Mas, obviamente, trata-se de uma crença falsa, porque Buenos Aires não é a capital do Brasil. Contudo, Feldman adiciona uma importante característica, de que quando acreditamos em algo, a nossa aceitação vem em graus. Basicamente, podemos compreender essa ideia através de um modelo bastante simples, que envolve 3 atitudes, a saber, crer, descrer e suspender o juízo. Para ficar mais claro, podemos sempre considerar uma situação em que, quando questionado sobre um determinado fato, alguém responde sim, não ou não sei. Por exemplo, alguém pergunta para mim: Buenos Aires é a capital do Brasil? Independentemente da verdade ou falsidade de Buenos Aires ser ou não ser a capital do Brasil, podemos imaginar 3 situações. Quando questionado Buenos Aires é a capital do Brasil, se eu respondo sim, Buenos Aires é a capital do Brasil, podemos dizer que quem responde desse modo é porque crê que Buenos Aires é a capital do Brasil. Uma outra situação seria de que eu respondo não, Buenos Aires não é a capital do Brasil. Desse modo, eu não creio que Buenos Aires é a capital do Brasil. E uma terceira situação em que eu respondo eu não sei se Buenos Aires é a capital do Brasil. Esse é o caso que representa a suspensão de juízo. Ou seja, no primeiro exemplo, o sujeito crê. No segundo, o sujeito descrê. E no terceiro, o sujeito suspende o juízo. Ou seja, nem crê, nem descrê. Antes de avançarmos, gostaria de esclarecer uma ambiguidade no texto de Feldman. O autor salienta que são 3 atitudes que podemos ter: crença, descrença e suspensão de juízo. Mas há uma ambiguidade no vocabulário, porque descrença aqui, na verdade, é um tipo de crença. Note o exemplo que eu dei. Quando o Leonardo descrê, o que acontece de fato é que ele crê que Buenos Aires não é a capital do Brasil. O ponto aqui é que Leonardo crê que é falso que Buenos Aires é a capital do Brasil. É importante frisar tal ponto para que fique claro que alguém pode saber, ter conhecimento, que é falso que Buenos Aires é a capital do Brasil. Na terminologia que Feldman emprega, parece que alguém poderia conhecer descrendo, porque conheceria que é falso que Buenos Aires é a capital do Brasil. Mas basta um olhar atento para observarmos que descrença aqui é um tipo de crença, e que, portanto, crença continua sendo uma condição necessária para o conhecimento. Isso também não ataca a noção de que verdade é uma condição para se conhecer algo. Afinal, mesmo que possa soar estranho,
é verdadeiro que Buenos Aires não é a capital do Brasil. Ou, em linguagem lógica, é verdadeiro que é falso que Buenos Aires é a capital do Brasil. De todo modo, o importante aqui é frisar que crer que algo é falso é também um tipo de crença. Mas suspender o juízo não é um tipo de crença. Pelo contrário, é a coluna do meio, quando alguém está indeciso se crê que algo é verdadeiro ou se crê que algo é falso. Na sequência do texto, Feldman apresenta um contra-exemplo à ideia de que conhecimento requer crença, através do seguinte diálogo. Você tem um amigo chamado John e pergunta a ele: você acredita que seu nome seja John? E John responde: eu não acredito que meu nome seja John. Eu sei que ele é. Quando analisamos esse caso, poderíamos afirmar que alguém sabe, mas não crê? Parece que não, pois podemos explicar essa sentença não por sua aparência enganadora, mas através de um fato da psicologia humana. Qual seja esse fato? Que procedemos em conversas cotidianas, evitando dizer uma coisa mais fraca ou modesta, quando a mais forte também é verdadeira. Assim, quando John afirma que não acredita que seu nome seja John porque ele sabe, ele está enfatizando que não é mera crença, mas que tem algo mais forte do que isso. Ele possui conhecimento que seu nome é John. Considerando os usos da linguagem natural que fazemos dos termos em questão e os contra-exemplos apresentados, parece que chegamos a uma definição do que é conhecimento, a saber, crença verdadeira. Mas, no mesmo espírito do diálogo de Platão, Feldman apresenta um contra-exemplo que vou modificar para torná-lo mais interessante. Predições corretas. Grêmio está jogando contra o Internacional na final do Gauchão. Os especialistas estão divididos sobre quem irá vencer, e os times são igualmente fortes. Você tem um palpite que o Internacional irá vencer. Quando o jogo é finalmente realizado, seu palpite se revela correto. Assim, você acreditou que o Internacional venceria e sua crença era verdadeira. O problema desse contra-exemplo é que se crença verdadeira bastasse por si só para figurar como conhecimento, palpites seriam casos de conhecimento. Mas isso não corresponde à nossa intuição sobre o que é conhecimento. Parece bizarro atribuir conhecimento a palpites. Assim como, do mesmo modo, parece bizarro atribuir conhecimento para alguém que uma prova de múltipla escolha chuta as questões da prova e ainda assim as acerta. Mas tal contra-exemplo ele não é devastador. Ele mostra apenas que nossas intuições estão indo na direção correta, mas que precisam de algo mais. E o que é necessário aqui é uma condição que já havia sido indicada no primeiro módulo do texto de Peter Gitt, a noção de razões para crer. Ou, o termo canônico na epistemologia, a noção de justificação. O objetivo dessa videoaula foi introduzir as primeiras noções do que seja o conhecimento proposicional. Iniciamos apontando duas características centrais do conceito de conhecimento, a saber, crença e verdade. Conhecimento requer verdade porque é absurdo alguém afirmar que sabe algo que não é verdadeiro. Vimos também algumas características da crença, a saber, que crer em algo é aceitar algo como verdadeiro, e nosso modelo utiliza 3 estados fundamentais: crer, descrer e suspender o juízo. Busquei explicar uma ambiguidade que essa terminologia possui, a saber, que descrer é um tipo de crença, porque aqui descrer quer dizer é verdadeiro que não é assim, que isso não é assim. Por outro lado, suspender o juízo não é nem crer nem descrer, corresponde a um estado de dúvida. Finalmente, vimos também por que é insuficiente definirmos conhecimento como crença verdadeira. É necessária uma conexão entre a crença e a verdade, ou seja, é necessário que existam razões para crer, ou, na terminologia técnica, que o sujeito possua justificação para crer. No próximo vídeo, aprofundaremos algumas características fundamentais das noções de crença, verdade e justificação, todas condições para que alguém conheça algo.